Os cientistas começaram a perceber que a nível de bioinspiração que nós temos neste momento na robótica, o que estamos a fazer é basicamente tentar copiar a arquitetura ou geometria que existe na biologia. Eu propunha, antes de mais, que começássemos aqui por uma questão mais pessoal, até para o apresentar. Como é que é professor associado, não é? Na Universidade de Coimbra. Como é que o professor Mahmoud Tavakoli vem parar, digamos assim, à Universidade de Coimbra, no seu caminho de formação e de investigação? Eu, há quase 20 anos, quando estive numa conferência em Madrid, um, tive uma proposta de um professor que é professor da Universidade de Coimbra para fazer o meu doutoramento aqui em Coimbra. Portanto, comecei a fazer o meu doutoramento, mas na altura não pensava que eu vou ficar a minha vida e viver aqui em Coimbra, mas as coisas correram bem e uma coisa sugeriu depois da outra e acabei por ficar. Acabou por ficar aí na sua formação, até hoje, trabalhando no Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Vamos então conversar aqui a propósito deste projeto. Lá mais à frente falaremos da importância desta bolsa do European Research Council, o que ela representa para o trabalho de investigação, mas há aqui conceitos que de facto estamos a olhar para o futuro, embora seja um futuro já muito próximo do nosso presente, mas estes conceitos de eletrónica de matéria macia, eletrónica bioinspirada, impressa em 3D. Professor, vamos começar por aqui. O que é exatamente esta eletrónica de matéria macia? De que é que estamos a falar exatamente? Portanto, há alguns anos, digamos mais ou menos 10 ou 15 anos, mais na área da robótica, os cientistas começaram a perceber que a nível de bioinspiração que nós temos neste momento na robótica, o que estamos a fazer é basicamente tentar copiar a arquitetura ou geometria que existe na biologia. Por exemplo, nós temos robôs que chamam-se humanoid e estes robôs já, desde o início da robótica, sempre os cientistas tentaram imitar a geometria da humana, mas pouco a pouco percebemos que mesmo para ter uma melhor funcionalidade precisamos do material macio. Este material, o material mole, basicamente permite algumas funcionalidades que um material rígido não permite. Portanto, os cientistas começaram a criar uma área que chama-se Soft Robotics. No Soft Robotics já muitos investigadores começaram a ver como é que podemos ligar entre o Polymer Science, os polímeros e os material mole e a robótica, mas como era totalmente novo, como estamos a mudar um bocadinho os materiais que estamos a utilizar, tudo era novo. Tudo era novo e depois começamos a perceber que não basta termos, por exemplo, um braço ou um corpo de robô feito com material mole, mas também precisamos de sensores, precisamos de eletrônica. E foi assim que começou um bocadinho soft electronics. Não tem ainda propriamente uma tradução em português, não é? A eletrónica mole, digamos assim. Poderemos talvez explicar assim, não é? Isto parece um pouco, professor, um campo de ficção científica. Sei lá, imaginarmos que de repente estamos habituados a ver os circuitos integrados, aquelas pequenas plaquinhas, pequenas, grandes, maiores, em metal, em coisas sólidas, e de repente pode ser um material mole que tem as mesmas características, as mesmas funcionalidades, a mesma condução de dados, de energia. É por aí? Portanto, nós temos que lembrar que existe outro field de ciência que é Flexible Electronics. Ou seja, Flexible Electronics é a eletrônica que nós podemos dobrar
mas não é mole. E este tipo de eletrônica que podemos dobrar, mas não é mole, já existe, eh, posso dizer, mais que 20 ou 30 anos. Um exemplo é o RFID ou é o NFC, que é aqueles tags adesivos que existem, por exemplo, no Via Verde ou existe, por exemplo, nos supermercados para sistemas de proteção dos. Uma espécie de alarme, não é? Parece uma espécie de autocolante que tem um pequeno Sim, circuito, não este é? tipo de autocolantes que são flexíveis já existe há Já anos. existem, sim. Mas fazer transformação para o material soft, que tem algumas características diferentes, que há um bocadinho eu estava a referir ao termo que utilizamos em português. Um termo que gosto é eletrônica elástica, porque temos aqui uma Uhum. elasticidade, podemos esticar este tipo de eletrônica e volta ao lugar. E este dá alguma funcionalidade em termos de sensores de pressão ou sensores de extensão também. Podemos utilizar este tipo de eletrônica. Portanto, sim, é totalmente novo este tipo de eletrônica. Não tem, podemos dizer que tem uma década de investigação, mas ainda quando comparamos com outras áreas de investigação, agora é na sua infância. Aliás, no vosso projeto, no projeto em que estão já a trabalhar e que vão trabalhar, vocês falam muito no futuro, na criação, até na descoberta de novos materiais que permitam o desenho dessa nova eletrónica. Portanto, há que criar tudo desde a base, praticamente, não é? Precisamente porque nós, quando começamos, nós, quer dizer, em geral, cientistas, quando começaram a desenvolver este tipo de sensores de eletrônica elástica, perceberam que os materiais tradicionais que nós tínhamos utilizado na eletrônica flexível e noutros projetos não são suficientes para ter a propriedade de elasticidade. E, portanto, nós começamos a trabalhar com outro material que é um metal líquido. É uma liga entre galho e índio, que é como temos, por exemplo, o exemplo de mercúrio, que é um metal líquido, mas é tóxico, mas esta liga entre galho e índio não é tóxico. E utilizando este material, nós começamos a desenvolver compósitos, materiais novos para várias aplicações. E a Universidade de Coimbra já possui alguns patentes nesta área que submetemos a entre 2017 e este ano, precisamente, submetemos vários patentes sobre este material. E este material é digamos, o parte mais inovador que permite depois fabricar este tipo de circuitos através de impressoras 3D. Da impressoras 3D. Parece difícil de compreender como é que se pode desenhar um circuito ou uma complexa estrutura eletrónica em algo que não é sólido. É difícil imaginarmos isso, não é? Porque parece que estamos a desenhar um circuito que ele próprio se vai transformar. Consegue explicar-nos um pouco melhor qual é a ideia? Sim, portanto, um dos desafios é mesmo isso, porque nós, utilizando o material líquido dentro da eletrônica, é um bocadinho, quando queremos imaginar como é que isto funciona, não é fácil realmente imaginar, mas nós como fazemos compósitos que têm parte líquido e depois tem outras partes que, digamos, que conseguem agarrar este líquido, ou seja, este líquido não é um líquido bulk, ou seja, vamos a dimensões mais pequenas, dimensões micropartículas ou nanopartículas, e nesta dimensão o material tem características de líquido, mas quando, por exemplo, nós tocamos o material, tocamos este compósito, já não é líquido, já parece que é sólido, mas dentro do compósito tem este líquido que dá as propriedades de
elasticidade que é muito importante para este projeto. Há pouco estava-nos a dar o exemplo daquelas películas que vimos nos supermercados, que têm lá um circuitozinho desenhado. O caso, por exemplo, dos novos smartphones dobráveis ou dos LCDs que são dobráveis, são maleáveis, enquadra-se já neste conceito ou são coisas um bocadinho ao lado? Sim, enquadra-se, mas o que eu posso dizer é que é uma primeira etapa, uma versão simplificada do que nós estamos a pensar para o futuro, porque este tipo de telemóveis e tablets que estão a aparecer tem uma dobragem que tem um componente de elasticidade mesmo no junto, mas o que nós estamos a pensar são circuitos que são mesmo elásticos a toda dimensão, não é apenas uma zona que dobra ou estica, mas todo o circuito deve conseguir ter este tipo de propriedade. E o que é que essa elasticidade, essa maleabilidade vai trazer ou pode vir a trazer em relação aos circuitos sólidos que temos atualmente? Portanto, há vários componentes aqui que podemos discutir. Um deles é que esta eletrônica rígida é fácil de quebrar. E o que é que nós aqui estamos a pensar são eletrônica com material mole, que, por exemplo, se cair da nossa mão, nós todos temos a experiência de partido virtual de telemóvel, por exemplo, se cair da nossa mão não parte, já tem alguma tolerância a impacto. Outra característica que tem aqui é que pode ser simultaneamente utilizado como sensores de pressão ou sensores de elasticidade. Por exemplo, nós quando temos o touchpad dos computadores, dos tablets e também o ecrã do nosso telemóvel, nós conseguimos fazer o tracking da posição do dedo, mas nós não conseguimos dar alguma sensação de pressão, ou seja, imaginamos que estamos a jogar um jogo e queremos aplicar mais força, não temos esta possibilidade. Com este tipo de eletrônica já conseguimos integrar sensores de pressão nas ecrãs e vamos ter um feedback superior, ou seja, uma interação superior com máquina, ou seja, interação entre homem e máquina neste momento é apenas posição, mas podemos integrar também pressão neste tipo de circuito. Outro componente que nós estamos a tentar também investigar um bocadinho é a possibilidade de autocura, ou seja, imaginamos que parte destes circuitos por contacto com um objeto fino vai partir ou vai abrir. Nós estamos a trabalhar com materiais poliméricos que depois dão para ligar outra vez e começar a funcionar outra vez, ou seja, começar a ganhar a sua funcionalidade através de um sistema que chamamos autocura. Autocura, sim, ou autorreparação, ou seja, repararem-se eles próprios numa pequena avaria. Isso é extraordinário, de facto, também essa capacidade. Eu estou a ver aqui alguma informação que entretanto saiu sobre este projeto, o Liquid 3D, e há aqui conceitos muito engraçados. Por exemplo, o professor refere aqui que os materiais macios são autorrecuperáveis, como acabou de nos explicar, vão ser impressos, maioritariamente podem ser impressos juntos, e há aqui eu vou citar algum nível de bioinspiração nunca antes visto. Quer explicar melhor este conceito de bioinspiração aplicado a estes materiais? Certo. Esta bioinspiração está diretamente ligado à possibilidade de fazer impressão 3D. Porque se nós voltarmos um bocadinho para trás, a bioinspiração na robótica, basicamente os cientistas começaram a olhar para a arquitetura, a geometria dos humanos, do homem sim. E tentar aplicá-la tanto quanto possível na robótica.
É isso mesmo. Mas quando vemos os componentes que existem num sistema biológico, por exemplo, os sensores, ou atuadores, músculos, processamento, está tudo muito interligado. Ou seja, por exemplo, o nosso sistema nervoso está dentro dos nossos músculos. E depois os músculos e sistema, por exemplo, de processamento também nos alguns sistemas biológicos estão muito ligados. Enquanto na robótica, este não acontece. Na robótica nós temos um computador central, que é o processador, depois temos a bateria que é separado, depois temos atuadores que normalmente são atuadores rígidos, motores elétricos, e também depois temos os sensores que compramos a par ou desenvolvemos e depois aplicamos. Aqui temos um conceito um bocadinho diferente. Nós, o que temos como objetivo é conseguir ter um nível de bioinspiração muito superior do que existe hoje. E isto significa que nós, através da impressora 3D, a possibilidade de impressora 3D fornece-nos uma possibilidade de conseguir imprimir todas estas células. Se chamamos células, porque na realidade não células, mas todos os componentes de sensores, de atuadores, de processamento e de energia junto e interligado. Ou seja, eu posso imprimir numa zona sensores e depois numa zona vizinha da primeira zona posso imprimir atuadores. Mas este precisa de desenvolvimento dos materiais que são compatíveis com impressoras 3D e, mais uma vez, a inovação vem dos materiais que permitem esta funcionalidade. O que é que existe neste momento? Já existe algum material destes com que vocês estão a trabalhar? Estão ainda numa fase muito inicial de experimentação? Já existe algum destes novos materiais que vocês querem criar? Há muitos cientistas neste momento, especialmente durante os últimos 5 anos, muitos cientistas estão a trabalhar nos materiais diferentes que a base dos polímeros, a base de metal líquido, a base de vários tipos de compósitos, por exemplo, também a base de grafina, para tentarmos para conseguir novos sistemas sensoriais, novos atuadores que também feito do material mole. Ou seja, há uma grande comunidade e cada vez mais cientistas estão a tentar fazer este tipo de materiais e sim, portanto, existe algum trabalho base. Muitos destes mas com alguns que já foram testados numa fase inicial no desenho destes circuitos e que já estão a provar, já estão a dar bons indicadores, ou o caminho ainda está muito no início? Depende de que funcionalidade que estamos a falar. Por exemplo, nos sensores, se já existe muito mais trabalhos no parte dos sensores e já há alguns sensores que estão a ser comercializados ou estão no caminho de comercialização, mas, por exemplo, nos atuadores, ainda mais uma vez, estão na sua infância, porque impressão de atuadores, embora exista um grande trabalho nos atuadores novos à base de polímeros e à base de material piso, por exemplo, mas neste caso nós estamos a falar precisamente a impressão 3D das atuadoras, que às vezes também cientistas chamam 4D printing, impressão 4D, porque é uma impressão 3D que depois, com o tempo, pode mudar a sua geometria, com o tempo ou com algum com corrente elétrica ou com temperatura ou com umidade. E este tipo de atuadores já também existe uma comunidade que está a trabalhar neste tipo
de atuadores também. Fascinante. Já agora só uma questão sobre estas impressoras em 3D que vão trabalhar com estes compostos. São impressoras que já existem e precisam de algumas adaptações ou há aqui um campo que também está a desenhar novas impressoras para este tipo de materiais? Sim, um dos componentes deste projeto é precisamente desenvolver uma impressora que permite imprimir os materiais que nós estamos a desenvolver. Ou seja, nós estamos a fazer novos materiais e esses novos materiais precisamos de ter alguma característica na impressora que, portanto, estamos a desenvolver uma impressora para estes materiais. Mas já existe, ou seja, a arquitetura de impressoras 3D existem muitas impressoras open source que nós estamos a trabalhar à base destas tecnologias existentes, portanto não estamos a inventar uma impressora 3D, mas estamos a adaptar tecnologias existentes para materiais novos que estamos a desenvolver. Essas impressoras vão fazer o quê? Vão criar o molde, o modelo e depois há uma intervenção a seguir que vai criar as características dos circuitos e das características eletrónicas, ou a própria impressora vai fazer as duas coisas? Não, a própria impressora vai imprimir a sistema eletrônico ou robótica, ou seja, o nosso objetivo é que a impressora consiga imprimir sensores, atuadores e componentes de energia, captura de energia e armazenamento de energia. Algumas das áreas poderão ser simples baterias, por exemplo, não é? Alguns destes componentes? Baterias, portanto, é também uma área que nós começamos a trabalhar desde 2017 para conseguir novos materiais que permitem imprimir totalmente de 0 até 100% uma bateria. E só no ano passado que conseguimos demonstrar pela primeira vez uma bateria que tem propriedade elástica e é totalmente feito como uma impressora 3D, sem intervenção do humano. Extraordinário. Muito bem. Há pouco o professor Mahmoud Tavakoli já tinha referido, portanto, há muitas equipas a trabalhar nesta área. Isto tem a ver também, este projeto arranca agora, ou começou neste mês de janeiro, mas de qualquer modo já tem um caminho para trás de investigação, vai ter muitos pela frente. Há aqui uma ligação também ao programa Carnegie Mellon de Portugal e, portanto, no fundo, há aqui uma equipa portuguesa, mas é uma equipa multinacional, não é? Quer-nos dar uma ideia de como é que que grupo é este que está a trabalhar neste Liquid 3D? Portanto, a história desta colaboração é desde 2014 que nós começamos a colaborar com o Soft Machines Lab da Carnegie Mellon e portanto, foi ali que eu próprio fiz várias visitas e também depois muitos alunos meus também fizeram visitas, que no início posso dizer que nós não tínhamos esta tecnologia e este programa da Carnegie Mellon Portugal foi bastante importante para nós para fazer estas visitas e conseguir aprender deles que já começaram uns anos antes de nós, não muitos anos, mas se calhar 5 ou 6 anos antes de nós começaram a desenvolver esta tecnologia, mas a partir de 2017, 2018, nós já tínhamos algumas invenções que eles próprios da Universidade de Carnegie Mellon também ficaram interessados e esta colaboração já é realmente uma colaboração de dois lados, ou seja, nós agora já aprendemos deles e eles também aprendem de nós e temos uma colaboração muito produtiva durante últimos 8 anos e eu acho que é muito importante este tipo de colaborações que o Estado português está a suportar com grandes universidades americanas, como por exemplo o MIT, como Texas, como Carnegie Mellon. Estes são componentes muito importantes, porque este projeto, muito interessante. Projeto basicamente, posso dizer que a tecnologia de eletrônica elástica
à base de metal líquido, é uma tecnologia que, neste momento, o nosso grupo na Europa se calhar é o líder. E a razão é que nós começamos logo a trabalhar com os melhores do mundo e já depois destes anos temos muita experiência nestes materiais. Muito bem. O que é que representa esta bolsa? São 2,8 milhões de euros do ERC, do European Research Council, para financiar esta investigação durante 5 anos. Que impulso é este que esta bolsa vem dar ao vosso trabalho? Portanto, esta bolsa, em primeiro lugar, representa muita responsabilidade, porque como este Imagino que sim, imagino que sim. Antes de mais, desculpe interrompê-lo, deixe-me colocar aqui uma pergunta antes. Quais foram, digamos assim, os grandes trunfos no projeto que apresentaram? Do vosso ponto de vista, o que é que acham que foram os argumentos mais sólidos que levaram à atribuição desta bolsa? Portanto, este tipo de bolsa estão a procurar ciência realmente inovadora que tem risco, ou seja, Uhum, não financiam projetos que podem ser financiados com outro tipo de financiamento. Ou seja, existem vários tipos de financiamento para projetos que estão mais perto do mercado. E este tipo de financiamento é um bocadinho mais ciência fundamental e ciência inovadora que tem riscos, mas se funcionar tem um grande impacto. Portanto, como nós já conseguimos demonstrar através de publicações e patentes que esta tecnologia é realmente inovadora e pode ter um impacto grande na eletrônica e na robótica, foi um argumento que os júris avaliou e aceitou. E então, voltando à questão dos 2,8 milhões de euros, pode parecer muito dinheiro, mas isto é sempre muito subjetivo. A investigação tem custos, não é? Para este período de 5 anos, o que é que representa este apoio financeiro? O que é que vai permitir este apoio financeiro? Na investigação, o problema que nós normalmente temos é a estabilidade, ou seja, quando uma cientista quer trabalhar numa área específica, precisa de ter estabilidade financeira durante muito tempo. E esta estabilidade financeira não é apenas estabilidade financeira para si própria, mas para ter uma equipa que trabalha com ele e ter equipamentos e condições para fazer o seu trabalho. Não ter que por vezes interromper o trabalho a meio de um caminho de investigação, não é? É isso. E para nós conseguir, para eu próprio conseguir ter esta estabilidade, normalmente gastava muito do meu tempo para fazer propostas que conseguia, por exemplo, financiamentos de 100k, 200k para um ano, para 2 anos, mas sempre tinha que enviar várias propostas, que muitos deles vêm recusados, alguns ficam aceitos, e portanto não tinha precisamente tempo suficiente Percebo. para a parte científica, porque realmente não era fácil ter as duas coisas, sempre tinha que gastar muito meu tempo neste tipo de financiamento e Uhum. propostas. Neste tipo de financiamento, eu já tenho uma estabilidade durante os próximos 5 anos, porque o projeto, em primeiro lugar, não é de 3 anos ou 2 anos, é de 5 anos. A minha equipa sente também mais seguro, porque muitas vezes nós perdemos investigadores que têm muito interesse na ciência, mas não conseguimos muitas vezes competir com a indústria, porque a indústria logo consegue oferecer condições melhores para investigadores e eles deixam a fazer investigação e vão para a indústria. Portanto, estes dois componentes, e além disto também, esta bolsa vai permitir construir novos laboratórios e equipamentos que neste momento nós
Nos anos passados tínhamos falta de vários equipamentos e não é fácil encontrar projetos que financiam a compra dos equipamentos, mas este projeto também permite fazer este tipo de aquisições. E, portanto, neste momento, nós basicamente estamos na fase de implementação dos laboratórios, que dá muito trabalho, mas um trabalho que fazemos com muito gosto. Claro, claro. Vão ficar esses laboratórios instalados aí no Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Sim, aí vai ser aí o espaço de trabalho. Professor, só para terminarmos, se falarmos, se não houver um pretexto antes, daqui a 5 anos, o que é que seria um bom resultado daqui a 5 anos? 2 ou 3 conquistas que pudéssemos dizer daqui a 5 anos, projeto conseguido. Portanto, na área de eletrônica, um dos meus objetivos é conseguir replicar alguns circuitos complexos que neste momento estão feitos com material rígido. E deixe-me também clarificar, quando estou a falar sobre circuitos, nós não, neste momento, não estamos a tentar mudar os chips, ou seja, o microchips, o Bluetooth, o processador vai ser mesmo, só que o circuito, o PCB, Printed Circuit Board, em si, que agora está rígido e já é uma tecnologia muito matura e já tem décadas de produção. Um dos meus objetivos é que daqui a 5 anos podemos conseguir fazer circuitos equivalentes com mesmas funcionalidades, mas que sejam elásticos e que são produzidos através de impressoras 3D. E no fim queremos conseguir reciclar estes circuitos e conseguir todos os materiais que estão dentro destes circuitos para reproduzir de novo um novo circuito. Essa era outra ideia que eu tinha aqui, mas a conversa é de facto tão interessante que acabou por passar. Mas registamos aqui, este novo tipo de materiais não vai ter o lixo, digamos assim, que os atuais materiais produzem, não é? Quando chegam ao final da sua vida. Precisamente, mais um objetivo que nós temos aqui é tentar, quando estamos a desenhar os materiais, porque repare que nós estamos a começar uma nova arquitetura na eletrônica. E imaginamos que esta arquitetura daqui 10 anos, 20 anos já vai ficar uma arquitetura dominante. Portanto, esperamos que sim. Neste caso, temos que começar logo de início desenvolver materiais que são recicláveis, porque há 30 anos, há 50 anos, quando as cientistas da altura fizeram os circuitos eletrônicos, esta não era uma preocupação, porque ninguém pensava que chegamos no momento que todas as pessoas têm um dispositivo eletrônico na mão. Mas neste momento já é uma preocupação e, portanto, nós vamos tentar, até o máximo possível, utilizar materiais que são recicláveis e depois desenvolver métodos para reciclar estes materiais, para que chamamos a atenção da indústria e, se calhar, conseguimos alguma indústria de grande dimensão suportar este tipo de fabricação e materiais para o futuro da eletrônica. Um pouco como se faz agora, numa comparação mais simples, com os plásticos, as embalagens e os vidros, não é? Que acabam por dar novos vidros. O material que vai suportar e que vai desenhar estes novos circuitos poderá vir a dar novos circuitos depois de devidamente reciclados. É por aí, se bem entendi, não é? Exato.
Muito bem, professor Mahmoud Tavakkoli, obrigado. É de facto um campo fascinante. Eu dizia no princípio, meio em jeito de brincadeira, que parece que estamos num campo de ficção científica, mas não. É um campo já com coisas muito reais que já estão aí, já estão no terreno. E enfim, a ficção científica também inspirou muitos investigadores. Tá, faz parte sempre, faz parte da ciência. A ficção científica é sempre, porque os cientistas, eu digo, são crianças que querem sempre brincar. Mas começamos a brincar com objetos um bocadinho mais sérios e, portanto, Exatamente. Professor, muito obrigado. Eu vou estando, espero, entretanto, até lá, ao longo destes 5 anos, de certeza que vão saindo pequenas notícias sobre novas descobertas, passos que vão sendo dados, não é? É normal que isso vá acontecer também nestes 5 anos. obrigado. Muito obrigado.